essa série que Deus deu para a gente durante esse mês de abril, tentando tratar o nosso coração pela manhã sobre mordomia cristã, e o dízimo é um elemento instrutivo para isso. E tarde e noite a gente tem tratado sobre providência de Deus, fé, a certeza de um Deus que intervém e que de fato não deixa os seus filhos virem a mendigar o pão. O Deus que cuida de nós. Então a gente tentou conciliar dentro do mesmo aspecto, o aspecto crise, esses dois movimentos. O movimento da responsabilidade humana, nossa mordomia durante a manhã. Tarde e noite, a ação providencial de Deus. O Deus que sabe, o Deus que nos conhece, o Deus que chega junto do jeito dele, da maneira dele, que é a melhor. Durante esse mês, a gente estudou alguns temas aqui pela manhã. Eu estava recordando hoje de manhãzinha. Então, primeiro domingo foi Gênesis capítulo 4, Abel e Caim, e a gente ressaltou o fato de que oferta é culto, e a oferta revela as primícias, revela o coração. Quando Deus é primeiro lugar na vida da gente, a gente se consagra e a gente se oferta, e a gente oferta o que a gente tem de melhor e em primeiro lugar. No segundo domingo, a gente falou sobre... segundo domingo falou sobre Melquisedeque, Gênesis 14, Abraão dando dízimo a Melquisedeque, e a gente estava observando que o dízimo é adoração, é um reconhecimento de que Deus é quem provê, Deus é quem vem e nos faz vencer a cada nova batalha. No terceiro domingo falamos sobre o texto de Malaquias, capítulo 3, falando sobre dízimo como um aspecto prático do nosso relacionamento com Deus. A aliança que foi feita lá no comecinho, Gênesis 3, e a aliança que vem se revelando paulatinamente até Cristo, ela é evidenciada na nossa prática religiosa, por assim dizer, através da nossa consagração integral, inclusive os nossos dízimos e ofertas. No domingo passado, a gente estava falando sobre o dízimo como um aspecto de humildade ou como um aspecto de dependência de Deus, quando falamos do discurso de Jesus a respeito desse assunto. Muita gente fala que Jesus não tratou desse aspecto, ou que o Novo Testamento não trata desse aspecto. A gente teria alguns textos a mais para tratar sobre esse aspecto. O mês acaba hoje. Então a gente escolheu, como último domingo para tratar desse assunto aqui pela manhã, Mateus capítulo 23. Por favor, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 23. Nós vamos falar sobre a hipocrisia dos fariseus, dos religiosos da época, e tratando sobre dízimo em referência à hipocrisia, a gente vai tratar sobre coerência. A palavra que é usada nesse texto é justiça. Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 13 até o versículo 28. Mateus 23, a partir do versículo 13 até o versículo 28. Deixe-me falar só antes da gente ler sobre o próximo final de semana. Sábado que vem é o primeiro sábado do mês de maio. Então a gente vai ter a nossa reunião de oração às 7h30, e depois o café da manhã, que a gente tem aquele tempo abençoado. Domingo que vem, a gente vai ter como convidado aqui para pregar, o pastor Augusto Nicodemos. Ele vai estar nos 4 cultos, fazendo uma série de mensagens em um domingo só. Cada culto será a exposição de um capítulo de Jonas. O livro de Jonas tem 4 capítulos, por isso cada culto terá um sermão diferente, alusivo a um capítulo do livro de Jonas. E você está convidado a participar, caso possa, dos 4 cultos. Acho que vai ser um domingo bem edificante, se Deus assim nos permitir. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 23,
a partir do versículo 13 até o versículo 28, e eu peço a você que, por favor, faça a leitura alternada comigo, tá bom? Eu vou ler o 13, você lê o 14, e assim a gente vai até o versículo 28, ok? A palavra fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um seguidor, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, tem misericórdia de nós aqui nessa manhã, que a Tua palavra seja verdade para nós, que ela seja mais importante para nós do que o que pensamos, do que o que necessitamos. Certa feita o Senhor Jesus falou que tinha uma comida que os discípulos não conheciam. A comida era a Tua vontade, Senhor. De outra feita, o Senhor Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Ó Deus, nós estamos pedindo a Ti que proceda da Tua boca a palavra para nós. Livra-me, Senhor, de ensinar aquilo que não é Teu. E livra-nos de termos como conhecimento e fundamento
qualquer outro aspecto que não seja a tua palavra. Por isso eu te peço, alcança os corações aqui, revela-te conforme o teu caráter, conforme tu queiras. No nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, vocês acreditam que é possível a gente se converter à igreja sem se converter a Jesus? Você acredita que é possível a gente ter interesse nas coisas de Deus sem ter interesse em Deus? Você acredita que é possível a gente ter um relacionamento com os irmãos da fé sem ter um relacionamento com o Deus da fé? Você acredita que é possível você ter uma ética, ou seja, um comportamento justo, sem ter um coração justo? Você acredita que é possível você ser quase crente, sem ser crente? Esse texto de Jesus é fazendo a distinção entre os que parecem e os que são. E é impressionante, porque quando Jesus faz essa narrativa, esse discurso tão forte, ele não está no melhor momento. O que é que eu quero dizer com isso? É que na hora que ele discursa de maneira assim tão feroz, ele está em dias, no momento em que ele já vai ser praticamente morto. Se fosse algum tempo atrás, Jesus tinha o apoio da multidão. Se fosse algum tempo atrás, Jesus sabia que podia contar com o apoio dos que estavam recebendo os seus milagres. Mas aquela multidão que Jesus poderia se refugiar com uma espécie de demagogia, aquela multidão tinha se ausentado, já tinha fugido de Jesus, porque não suportava o discurso dele, porque o discurso dele era muito feroz. Se você quiser tirar dúvida, vá lá em João capítulo 6, e você vai ver que Jesus contesta a multidão, dizendo: vocês vêm a mim por causa do alimento. Vocês vêm porque vocês querem o milagre, vocês querem a provisão. Mas vocês não vêm a mim porque vocês me amam ou amam a Deus. E quando a multidão ouve isso, a multidão diz: é duro esse discurso, quem é que pode ouvir? E eles começam a fugir de Jesus, porque Jesus confrontou eles com a seguinte ideia: vocês querem a Deus ou vocês querem as mãos de Deus? A bênção de Deus? O que é que vocês querem? E quando a multidão foi confrontada, a multidão, vazou. Jesus nessa hora pergunta aos discípulos: vocês também não querem vazar? E Pedro diz: para quem? Ele não diz nem para onde, mas para quem? Ou seja, Pedro entende que ele está num relacionamento com Jesus. Não se trata de outra coisa senão um relacionamento. É por isso Pedro diz: para quem? Para quem iremos nós? Se tu tens as palavras de vida eterna. As palavras que saíam eram palavras que enchiam o coração mais do que as provisões naturais, mais do que aquilo que pode satisfazer a nossa carne. Jesus então fica com os discípulos e dali em diante você vai ver um movimento estranho, porque onde Jesus vai, o tempo todo uma contestação acerca dele. Inimigos estão se levantando para tentar matá-lo. Orquestram isso nos corredores, nas sombras. Eles orquestram a morte de Jesus. E é nesse momento, quando Jesus sabe que existe já todo um projeto de morte a seu respeito, que ele vai diante da multidão, essa mesma multidão que já não quer ouvi-lo, que só está interessada mesmo no milagre, e ele vai para essa multidão e começa a desmascarar os religiosos. Deixa eu dizer uma coisa para você,
que talvez você não esteja atento a isso. Talvez. A religião, essa ética religiosa, pode ser o grande inimigo para o nosso relacionamento com Deus. Assim como, mal comparando, mas assim como você fazer as coisas certas dentro de casa, pode ser o maior inimigo para um verdadeiro relacionamento com a sua esposa ou com seu marido. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que o relacionamento não é apenas fazer coisas certas, é dar importância ao outro. Por isso, um marido que faz as coisas certas, mas não dá importância à sua esposa, aos poucos vai matando o relacionamento, matando o coração da esposa. Do mesmo jeito, uma esposa que faz tudo certo, mas não dá atenção ao marido, paulatinamente vai matando o relacionamento e matando o coração do marido. Da mesma maneira, a religião pode funcionar para nós como uma série de procedimentos que temos que ter para vivermos bem com Deus, mas sem nos relacionarmos com Deus. A gente aprende a como fazer o certo, a como deve ser. A gente aprende a entrar na igreja, sentar, ouvir, se calar. A gente aprende a fingir o sorriso, a se calar na hora que a gente acha que é conveniente. A igreja pode ser uma sociedade muito politicamente correta. Mas nada disso consegue refletir de fato o nosso afeto a Deus, o nosso coração com Deus. Jesus não foi até a cruz para que a gente tenha bons comportamentos apenas. Quando os bons comportamentos suspendem ou são moeda de troca do verdadeiro relacionamento que é o coração, nós estamos fadados a ouvir esse sermão de Jesus falando de nós. Porque hipócrita é a pessoa que finge, é o artista, é a pessoa que consegue parecer aos outros aquilo que ele não é. É o artista. O hipócrita, portanto, é qualquer pessoa que finge ter um relacionamento com Deus, mas de fato não tem. E qualquer um de nós, mesmo os que já se converteram, mesmo os que são de verdade crentes, podem, e eu vou até talvez assim ser um pouco incisivo, vou dizer que todos nós já caímos nessa malha fina da hipocrisia. Ou seja, em momentos nós não estamos de fato nos relacionando com Deus, senão apenas com a aparência da religião. Jesus tem uma palavra dura para tais pessoas. Ele fala que essas pessoas, eu e você, não olha apenas para quem está no palco, no púlpito, mas olhe também para você mesmo. Você que não é nem visto na igreja, mas você que se acha crente por causa do seu comportamento e não por causa da sua vida com Deus. Você que se interpreta como sendo crente, mas não tem nenhuma ligação oficial com Deus, a não ser essa palavra na boca, eu sou crente. Se você não ora, mas eu estou falando de orar pessoalmente, orar sozinho, orar por amor, por afeto a Deus. Se você não ler a Bíblia, e eu estou falando de você ler sozinho, eu estou falando de você ter amor, ouvir a palavra daquele que você ama. Se você não tem afetos entranhados, radicados no seu coração para com Deus vivo, ou seja, se você não ama a Deus, irmão, a menção de que você é crente
de que você é salvo, sem ter isso no seu coração, é hipocrisia. E é bem possível que eu seja um hipócrita aqui, no palco, mas é bem possível também que eu seja um hipócrita quando ninguém está vendo. Na hora que eu me acho crente, sem agir como de fato um crente. Por isso, essa palavra de Jesus não é apenas para aqueles que são hoje chamados de sacerdotes. Porque sacerdotes somos todos. E hipócrita somos todos. Todos nós. E é impressionante que Jesus, quando está tratando sobre a hipocrisia, ele separa uma grande parte do seu discurso, cerca de 1/3 do seu discurso de hipocrisia, falando sobre como lidamos com a nossa consagração pessoal. A oferta que colocamos no altar, o ouro que colocamos no altar, o dízimo que colocamos no altar. É impressionante como Jesus pega essa faceta da vida espiritual e revela, põe luz nela, dizendo assim: olha aqui a hipocrisia de vocês. Vocês, diante dos homens, se revelam crentes, mas no coração vocês se revelam ímpios. Vocês conseguem consagrar aquilo que é estético, procedimentos, mas vocês não conseguem ter um coração humilde. E a síntese desse texto, dessa mensagem de Jesus, é essa. Jesus não quer que seja o nosso procedimento que revele para nós o nosso coração, mas Ele quer que o nosso coração revele o nosso procedimento. Ele quer que a coisa aconteça dentro, mais até dentro do que qualquer expressão fora. Então Ele coloca isso em termos, Ele coloca isso em evidências práticas. Quando você distorce, você compromete a sua saúde espiritual. Quando você coloca de alguma maneira que é o seu comportamento quem justifica a sua espiritualidade, você distorce. E Jesus está tentando puxar de volta, dizer: não, você não é justo pela prática, você é justo no coração. Você é justo no seu interior. E quando o seu interior é justo, o seu comportamento é justo. E então Jesus parece se prender a detalhes. Mas eu acho interessante, porque quando ele se prende a detalhes, na verdade ele está mostrando para a gente que Deus sabe medir exatamente o nosso afeto. E não apenas a nossa prática. Sabe medir o quanto nós de fato nos humilhamos, ou em outras palavras, dependemos. E não apenas o quanto nós fazemos as coisas que são esperadas de nós. Na igreja, algumas coisas são esperadas de você. Na vida ética cristã, algumas coisas são de alguma maneira esperadas. Deixe-me falar algumas delas para você entender melhor. É esperado de você, assim como é esperado de mim, que a gente tenha uma vida, por exemplo, sem prostituição. Seria muito estranho se, por exemplo, eu fosse pastor, pregador, e eu vivesse uma vida de adúltero, por exemplo. Na verdade, eu tenho certeza que vocês não me aceitariam como pastor se eu estivesse adulterando. Óbvio, se vocês soubessem. Mas eu não estou adulterando. Graças a Deus. É esperado que qualquer cristão não adultere.
é esperado que qualquer cristão não seja avarento, apegado ao dinheiro. Seja generoso. Seja amoroso. Pessoas que são avarentas são pessoas que vivem a vida buscando dinheiro. É esperado. Seria muito estranho que eu, como pastor, vivesse a minha vida e vocês, observando minha vida, percebessem que eu só me importo com dinheiro. Eu só me importo com questões de recursos. Vocês olhariam para mim e falariam: esse pastor é interesseiro. Do mesmo jeito, nos nossos relacionamentos interpessoais, quando a gente começa a ver uma pessoa que só se importa com dinheiro, com aparência, com pompa, e continuamente fala sobre isso, a gente começa a dizer: será que é crente mesmo? Porque só se importa com dinheiro. É esperado entre nós, cristãos, que não sejamos afeitos, dados à mentira. É muito estranho conviver com pessoas que mentem, ou que vivem omitindo a verdade. Se vocês me vissem como uma pessoa mentirosa, que fala uma coisa, mas quando você começa a conviver, vê que é outra, certamente você diria: não dá não, é estranho, esse negócio não funciona. É esperado de um cristão que haja uma vida harmoniosa com a família. Que eu me dê bem com minha esposa, que eu me dê bem com os meus filhos. Se eu, como pastor, estivesse aqui na frente e começasse, porventura, a ter problemas relacionais com a minha esposa, problemas com os meus filhos, a gente não estivesse se dando bem, você ficaria ouvindo e pensando assim: ele fala, mas em casa a coisa não funciona. Posso dizer que a mesma coisa vale para você. É esperado que você tenha um comportamento familiar em harmonia. É esperado que você não viva em nenhum tipo de vício. Já pensou se o seu pastor, por exemplo, vivesse bebendo e se embriagando? E você sabendo aí: ah, pastor Sávio, naquele dia lá ele estava numa maior crise, porque bebeu demais. E ele estava lá na ressaca. Você ia dizer: esse pastor, ele fala, mas quando a gente vai acompanhar, ele vive uma vida... Pois eu vou dizer para você, você como crente, se você vive se embriagando, ou fumando, ou você vive usando algum tipo de droga, mesmo que seja droga lícita, como um remédio que você não consegue sobreviver sem ele, é estranho. São padrões de comportamento, alguns deles que eu estou falando aqui, que de alguma maneira revelam para a gente assim: está faltando coerência. Se a pessoa faz e não vive, fala, mas não pratica, está faltando coerência. E de alguma maneira, essa coerência é o que revela para a gente assim: é crente. Jesus está dizendo para nós o seguinte, para você não se perder, que é possível, veja só, é possível que a gente transpareça essa coerência, que a gente tenha uma ética boa, tenha uma família estruturada, que a gente não esteja viciado em alguma coisa, que a gente não esteja roubando nada, que a gente esteja vivendo uma ética boa. É possível isso, mas sem ter no coração um verdadeiro relacionamento com Deus. É disso que Jesus está tratando, irmãos. É por isso que em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz assim para nós: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus,
então vocês não servem de nada. Vocês não vão entrar no reino dos céus. Vocês não vão participar do verdadeiro relacionamento com Deus. Jesus não veio à terra apenas para nos ensinar a fazer o certo. E quando eu falo apenas, é que eu estou dizendo a você que isso não está excluído, mas que isso é resultado e não o fim, a finalidade de Jesus ter vindo ao mundo. Jesus veio ao mundo para nos resgatar para si mesmo. Ele veio ao mundo para que tenhamos um verdadeiro relacionamento pessoal com Ele. Por isso, irmãos, qualquer coisa menor do que uma paixão por Cristo, qualquer coisa menor do que uma vida espiritual profunda e autêntica, onde Deus olha do céu e nos vê o amando de verdade, qualquer coisa menor do que isso, para Deus, cheira hipocrisia. A gente precisa sair do palco. Eu tenho um profundo incômodo, quem me conhece sabe disso, profundo incômodo, quando qualquer pessoa me coloca como sendo uma espécie de mediador entre você e Deus. Quando acha que a minha espiritualidade, ela de alguma maneira valida a sua espiritualidade. Eu tenho muito incômodo na função pastoral, quando eu sou visto como se fosse uma espécie de mediador entre alguém e Deus. E é difícil exemplificar isso, porque isso muitas vezes se processa de forma invisível. Mas por que essa dificuldade, pastor? Porque na maioria das vezes isso acontece quando as pessoas me colocam no palco, quando as pessoas me colocam num patamar mais elevado do que a vida delas. Eu preciso dizer para você que conquanto eu seja pastor, conquanto a minha vida seja uma vida religiosa, a grande luta que eu tenho na minha alma não é fazer as coisas certas. Essa não é a grande luta, de fato não é, e Deus sabe. Minha luta não é, por exemplo, não adulterar, não matar, não roubar, perdoar as pessoas. Essa não é a luta. A grande luta é viver submisso a Deus. A grande luta é viver apaixonado por Deus. A grande luta que reside dentro do meu coração é viver sujeito a Deus. E querer que Deus seja mais importante do que o meu ego, do que a minha vontade. A grande luta com a qual eu travo todos os dias a minha espiritualidade não é parecer que sou santo, mas é me entregar de verdade a Deus. É me deixar levar por Deus. É ter os interesses de Deus mais importantes do que os meus próprios interesses. É deixar que Deus seja Senhor e eu seu servo. É poder chamar Deus de amigo e me emocionar com essa verdade. É poder olhar para a cruz e dizer: o sangue dele me purifica de todo o pecado. A grande luta é a mensagem da cruz, não perder os seus efeitos reais e emocionais sobre a minha vida. Não é simplesmente fazer o certo, porque eu não sou um macaco adestrado. Eu não sou um cachorro ensinado. Eu sou a imagem de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou servo de Deus. Eu sou aquele que Deus me amou e se entregou por mim. Por isso, apenas fazer o certo é medíocre. É preciso mais profundidade do que simplesmente fazer o certo. É preciso mais vida do que simplesmente aparência. É preciso coração.
piedade, determinação em se humilhar, determinação em se pôr debaixo da poderosa mão de Deus, determinação em dizer: a tua vontade é mais importante do que a minha. Determinação em dizer: importa que ele cresça e que eu diminua. Deus matou seu filho para nos dar um novo e vivo relacionamento consigo mesmo. Não matou seu filho para nos fazer um bocado de artistas hipócritas que vivem aparentando o que de fato nunca são, porque não são no coração. É nesse aspecto, então, que a palavra entra para a gente, tratando sobre a oferta. Por favor, Mateus 23. Eu vou tratar apenas do versículo 23, que fala do dízimo. Mateus 23, 23. Vamos ler? Vamos ler juntos? Vamos lá, irmãos? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são, irmãos? A justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer que estas coisas são, irmãos? Que estas coisas? Isso. A misericórdia, a justiça e a fé. Devíeis ter o coração assim, sem omitir aquelas. Que aquelas? Os dízimos. Deixe-me falar mais, talvez explicar melhor que Jesus trata. A pessoa que vinha trazendo dízimo para o santuário, esses dízimos que ele está falando aqui, a 10ª parte desses condimentos, ele vinha trazendo de forma pública. Era um saco que ele trazia. No saco, eu estou falando um saco assim, um saco de pano, uma coisa lá, uma carroça, alguma coisa que comportasse a erva doce, cominho, comportasse essas coisas lá. A pessoa vinha até o santuário e quem estivesse na rua observaria que a pessoa está levando o dízimo. Era visível. E a pessoa chegava lá e entregava aquela porção na casa do tesouro, ou na casa de Deus, como queira chamar. Entregava: tome aqui meu dízimo. Obviamente que quem tivesse ao redor olharia e falaria: aquele cara ali, ele pratica. Aquele cara ali, ele pratica. Mas, quando se olhava o homem que passava pelo meio da rua carregando o seu dízimo para entregar, a pessoa pensava que ele praticava, mas Jesus diz: eu estou vendo o que ninguém vê. É dentro de vocês. Dentro de vocês eu vejo uma omissão. Vocês aqui, no caso, é quem estava trazendo esses dízimos. E perceba que Jesus escolhe essa porção, que são os condimentos, porque elas são as menores. Porque a pessoa teria que dar o dízimo de tudo. E é óbvio que a pessoa não só plantava isso. Você imagina, por exemplo, a pessoa trazendo uma quantidade grande de milho, porque era a 10ª parte do que tivesse colhido na plantação de milho. Imagina o volume que era trazendo milho. Imagina a pessoa trazendo trigo, a 10ª parte do que tivesse colhido. Era gigante a quantidade. E tudo isso aparentava. Mas Jesus escolhe as coisas menores, aquelas que num saquinho, ou numa porção menor, numa cestazinha, a pessoa conseguia carregar para trazer até a casa do tesouro. O que Jesus está dizendo é que essas pessoas que traziam
o dízimo, a 10ª parte dessas coisas menores, ela meio que revelava uma humildade, afinal de contas ela está dando até das coisas menores. Ninguém nem vê direito, aquela coisinha pequena. Essa pessoa, ela deu o dízimo do milho, deu o dízimo do trigo, deu o dízimo das coisas grandes, mas ela não esquece de dar o dízimo das coisinhas miúdas, das coisinhas que são insignificantes, os centavos. Me parece que qualquer pessoa que visse, aquela pessoa que trouxe uma carroça de milho, por exemplo, e depois, no outro dia, vinha lá com uma cestinha, carregando uns pacotezinhos miúdos desses condimentos, me parece que essa pessoa se revelava socialmente como sendo uma pessoa tão zelosa, tão piedosa. Ela não se esquece nem das coisas pequenas. Jesus está advertindo exatamente isso. Essa aparência de humildade, essa aparência de cordialidade, essa aparência de zelo. Ele está condenando a aparência. Por isso ele diz, vocês deveriam fazer. Não deixem de dar o dízimo. Vocês deveriam continuar fazendo. O problema é que vocês dão para aparentar. O que revela que o coração de vocês não é mais um coração submisso. É nesse processo que ele diz, vocês esquecem de fazer ou de dar a Deus aquelas coisas que só estão no coração. As coisas que só estão no coração é a justiça, a misericórdia e a fé. Essas não têm como serem aferidas pelos homens. Vocês dão a aparência, mas não dão o coração. É disso que Jesus está tratando. Vocês deveriam dar o coração e dar a aparência. Não deveriam deixar de dar nenhum dos dois. Ou seja, é importante o nosso comportamento. É importante viver de forma justa e ordeira. É importante dar o dízimo. É importante, Deus não abre mão disso, de um comportamento digno. Entretanto, isso não dispensa nem estar maior do que o coração humilde e piedoso. E é nesse ponto então que Jesus chama-os de hipócritas. Porque esses 3 elementos que estão no coração são sinais de vitalidade espiritual. Primeiro que ele chama justiça. É interessante porque a palavra justiça, normalmente usada por Jesus, é uma palavra chamada de kaiosune. E essa palavra fala sobre uma retidão de caráter. Só que aqui ele não usa a palavra de kaiosune. Ele usa a palavra crisis, do grego, que diz respeito a prensa, estar apertado e discernir correto. Portanto, a palavra que é usada por Jesus aqui, não está tratando diretamente do caráter, no sentido de você estar se medindo. Você está se medindo sobre sou bom ou não sou bom. Ele diz que você certamente revela piedade quando você está com o coração apertado, está com o coração em crise. Está aqui comigo, irmão? Ainda está? Quando o seu coração está passando por uma crise, está apertado, e você discerne Deus. Você se submete a Deus na crise. Em vez de você se revoltar, em vez de você se levantar, você se humilha. Devíeis dar isso a Deus. Na hora da crise, na hora do coração apertado, na hora da dor, na hora da humilhação, na hora que ninguém quer ver você, você deveria se humilhar diante de Deus e dar o dízimo. Misericórdia, palavra que é usada, diz respeito a você sentir no seu coração a verdadeira miséria humana,
A miséria verdadeira humana não é aquela que passa no comercial do Médicos Sem Fronteira, ou aquela que passa no comercial da Visão Mundial. É claro que aquilo é uma miséria humana. É claro que quando andamos por uma favela, ou andamos por uma região bem precária e carente, nós vemos uma miséria evidente. No entanto, a miséria que Jesus está falando nesse texto, não se trata dessa miséria que é vista pelos olhos. Ele está falando da miséria que Deus vê. Ou seja, de pessoas que não têm relacionamento com Deus. O texto é extremamente missional. Diz para você conectar pessoas a Deus. Se importar de pessoas que estão perdidas, estão indo para o inferno, e você está só querendo ganhar dinheiro. Você está apenas com o seu ego exaltado. Você só se preocupa com o seu umbigo e não se preocupa em alcançar os perdidos na terra. Devíeis se importar, vos importardes de fato com os perdidos, com aqueles que estão sem Deus, com aqueles familiares que não conhecem a Deus, com as pessoas com quem você trabalha que não conhecem a Deus. Você deveria de fato se importar com isso e dar o dízimo. Uma coisa e outra coisa, não uma coisa substituindo a outra. No coração se importar com o perdido. E ele fala da fé. E a fé, palavra que é usada, diz respeito a aquela paz ou aquela quietude que acalma a alma, justamente quando você não vê saída. Quando você olha para uma circunstância e diz, eu não estou tendo saída, a fé opera. Essa palavrinha pistis, que é usada aqui no grego, remonta você colocar uma dependência cega em Deus. Ou seja, eu estou vendo um mar de problemas na minha frente, e eu estou vendo inimigos vindo atrás de mim para me alcançar. Eu realmente não tenho caminho, não tenho nada para fazer. Eu realmente estou perdido. Se eu continuar caminhando, eu morro. Se eu voltar, eu sou morto pelos meus inimigos. O que é que eu faço nessa hora? Então a palavra fé, ela é usada nesse contexto, onde você começa a olhar a ação de Deus mais do que o que você pode fazer. Jesus está dizendo, vocês deveriam ter fé e dar o dízimo. Não ter fé e esqueça o dízimo. Porque mais uma vez eu volto a dizer para você, e o dízimo é uma maneira didática de Deus, que vem antes da lei, que procede da graça de Deus, para nos doutrinar. Ou seja, o dízimo é um fator prático, que vai fazendo eu e você dizer Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, com uma coisa que normalmente está ocupando o nosso coração, que é o dinheiro. E quando a gente ganha qualquer dinheiro e diz primeiro Deus, isso é uma maneira doutrinatória de ensinar o nosso coração de que Deus é primeiro lugar para todos os outros recursos que temos. Devíeis dar essas coisas sem omitir aquelas. Devíeis ter o coração de Deus e praticar o que Deus pede. Vou dizer para você com todas as letras, irmãos, nesse culto onde a gente está encerrando essa série. Deus não abriu mão do dízimo. Mas Deus não substituiu o dízimo, não fez o dízimo substituir a sua piedade. Então, se você é piedoso, você dá o dízimo. Mas é possível dar o dízimo sem ser piedoso. Mas nos nossos dias também é possível você achar que não dando o dízimo é piedoso. Ou seja, não. 100% do que eu ganho sou eu quem administro. Mas eu administro para Deus. Mentira.
quando você não se submete de verdade ao que Deus ensina para você, você não está dizendo de verdade, no coração, que tudo é de Deus. Quero chamar você a esse propósito de encarar com seriedade a hipocrisia que habita dentro de você. Essa insurreição que habita dentro de nós. Essa coisa de querer ser independente, de querer ser de si mesmo, de querer ser o dono da verdade. Essa coisa do ego que se levanta, que faz a gente ter um comportamento plástico, de evidência de boa ética, de ética cristã, mas que o coração não está humilde e submisso a Deus. Chamo você para essa postura de batalha. Deus, eu não quero ser hipócrita. Eu não quero parecer aos outros que sou santo, mas na minha alma eu sou um vazio. Eu não quero. Eu não quero parecer aos outros que eu tenho uma vida pura, mas no meu coração eu sou insubmisso a Deus. Eu não quero. Deus, eu quero me submeter de coração. Eu quero um coração puro, um coração que te agrada, um coração submisso, sujeito ao Senhor. A batalha está aí, irmão. Quando a gente se submete, o coração está entregue a Deus, o comportamento acompanha o coração. Mas é bem possível que a gente tenha um comportamento bom, bonito, sem o coração. E isso é hipocrisia. Vamos orar. Queria convidar o pessoal do louvor, pode vir para cá. O pessoal do louvor vai cantar e eu queria que você, enquanto está cantando, pudesse falar com Deus. Se há essa batalha na sua vida, você pudesse falar com Deus a respeito disso. Vamos ficar de pé, a gente vai cantar junto com o louvor. Depois eu vou orar. O Rei da Glória, vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o teu povo orar,
a palavra que nem saiu da nossa boca. Sabes o que está dentro de nós. E como disse Davi, Pai, vê se há em nós algum caminho mau. Vê, Senhor, se há impiedade. O Senhor conhece a nossa arrogância. Sabes, Tu sabes, Deus. Nos humilhamos aqui diante de Ti. Eu me humilho, Pai. E te peço. Enche o nosso coração de gratidão. Enche a nossa alma de dependência. Faze, Senhor, a gente reconhecer os Teus caminhos. Se submeter à Tua vontade. Ouvir Tua voz. Saber quem Tu és. Aquece-nos. Dá-nos a fidelidade real. Aquela que Tu vês e te agrada, Senhor. Senhor, hoje o Senhor nos chamou de hipócritas. Nós pedimos ao Senhor perdão. Queremos sair do palco, Deus, e entrar na vida de verdade. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, comunhão, consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, até quando o Senhor voltar e nos tomar para si.